Olá, amigos. Vejam que belo problema de trigonometria nós temos aqui. Duas pessoas, a Charleide e o Zé Manelson, viram um balão ao mesmo tempo e conseguem medir o ângulo pelo qual devem erguer o olhar, claro, olhar lá para cima, né, para enxergar o balão. A Charleide mediu 20 graus e o Zé Manelson mediu 40 graus. Eles estão separados por 200 metros e ambos estão do mesmo lado em relação ao balão. Calcule a altura desse balão. Como assim, professor? Vamos lá. Eu sou o professor José Marmontel e quero mostrar que o meu objetivo, né, é mostrar que você não precisa ter medo de exercício assim. É bastante simples. Claro, o enunciado é longo, tem que ler devagar, ler mais vezes e, naturalmente, tem geometria. Vamos desenhar. Vamos lá. Vamos fazer um desenho aí. Não precisa ser extremamente caprichado, não. Só para a gente entender. O horizonte está aqui. E o balão está lá em cima. Ok. E cadê as pessoas aqui? A Charleide, vamos colocá-la aqui. Você leu que eles estão separados por 200 metros e ambos estão do mesmo lado, ou seja, não acontece uma pessoa está de um lado, outro de outro. Então, Charleide está aqui, o Zé Manelson aqui, assim. Ok, muito bem. E o que mais nós sabemos aí? Sabemos que eles estão separados por 200 metros. É bom colocar no desenho, isso é muito importante. Bom, veja só. Eles conseguem medir o ângulo pelo qual devem erguer o olhar. Então, estão olhando para cima. Erguer o olhar, então a gente deduz, tá, que esse ângulo que a Charleide está olhando aqui é em relação ao horizonte. Tem que erguer, o olhar nosso normalmente está no horizonte. Tá? Não teria faltado o dado no problema aqui. Erguer em relação ao horizonte, que é o que normalmente acontece. Se fosse diferente, o exercício teria que dizer isso. Charleide ergueu 20 graus e o Zé Manelson mediu 40 graus em relação ao horizonte. Muito bem, temos aqui um triângulozinho. Tem como resolver? A gente tem um lado, tem um ângulo externo. Olha, até dá, talvez, se você quiser tentar aqui pela lei dos senos, talvez consiga. Só que, pela lei dos senos, será? Cadê a altura do balão? Pensando bem, a altura está aqui. A altura é sempre perpendicular ao solo, perpendicular aqui ao horizonte, e esse vai ser a reta de altura. Então eu falei da lei dos senos. Olha, ajuda, mas você vai ver que é mais simples do que isso. Então está aqui a altura, é importante colocar um desenho para situar, para você ver bem a situação do problema. Então está aqui, o que a gente tem? Nós temos realmente esses 200, temos o ângulo aqui. O que a gente pode fazer? Quando a pessoa vê um triângulo retângulo, geralmente pensa na trigonometria básica aqui. Oba, seno, cosseno e tangente, professor. Então aqui as três formulinhas. E eu, como matemático, foi realmente a primeira coisa que eu pensei. Mas pensei assim, peraí, mas eu tenho só essa parte. Se isso aqui é um triângulo, né, um triângulo retângulo, então eu só tenho uma parte aqui, esse 200, eu não tenho todo esse lado. Para resolver um problema de trigonometria, eu tenho que ter pelo menos um lado e um ângulo de um triângulo retângulo. Tem um triângulo retângulo aqui que eu só tenho um ângulo, não tenho lado nenhum, e esse 200 não é lado de um triângulo retângulo. E então, o que a gente faz? Olha, eu pensei em umas equações aqui, justamente coisa de matemático, que você pode até tentar, principalmente quem já está dentro da faculdade. Pensei em completar aqui para ter um cateto aqui adjacente ao 20 graus, por exemplo, né, que fosse parte desse triângulo maior. Então, colocar aqui uma grandeza y, que eu não sei qual é ainda. Então, eu faria dessa maneira. Tangente de 20 graus, tangente é igual ao cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto H, cateto adjacente está aqui 200 mais y. Meio estranho, hein? Duas letrinhas aqui, duas incógnitas. Mas espera aí, teria o outro triângulo menor que tem 40 graus. Tangente de 40 graus igual cateto oposto H dividido pelo adjacente, que é o y. Duas equações com duas incógnitas, formam um sistema. Tangente de 20 graus e 40 a gente pode conseguir numa tabela, só que dá valor quebrado e aqui tem frações, seria meio chatinho assim. Confesso, eu fiz isso no papel, estava tentando resolver, porque isso aqui foi uma colega aqui na internet que pediu para resolver. Eu estava tentando de noitinha e cheguei aqui, não gostei. Não pode ser complicado assim.
fui fazer uma coisa agradável, estava friozinho, fui tomar um banho quente, gostoso. E sempre que a gente faz uma coisa que a gente gosta, a mente trabalha melhor. O que aconteceu? Tive a inspiração. Nada disso, vamos fazer diferente. Abandona isso aqui, deixa essas equações. Você pode até tentar resolver, é possível, mas tem jeito mais fácil. Olha, o meu conselho, desenhe, como já falei, leia bem, vamos lá, ver se tem algum dado que você esqueceu e procure todos os dados possíveis, todas as informações possíveis. Veja só aqui assim. Então, nós temos esses ângulos. Vamos pensar aqui nesses triângulos. O que eu posso adquirir de informação? Aqui é 40 graus. Muito bem. Esse ângulo tem jeito de eu saber? Muito fácil. O total aqui é 180. Você faz 180, tira o 40 graus, vai ficar com 140 graus aqui. E daí, professor? Pois é, e daí que você tem esse triângulo que a gente vai chamar de triângulo X, né, Z e B de balão. Não é um triângulo retângulo, mas calma que eu já chego lá. Vamos ver aqui o que a gente pode deduzir dele. Tem 20 graus aqui, o triângulo tem 140 graus. E será que eu consigo esse ângulo aqui de cima? Consigo sim, porque o total do triângulo é 180 graus. Somando 20 mais 140, eu tenho 160 graus. O total da soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tira os 160, tira os dois ângulos que a gente já conhece, 180 menos 60, 20 graus. Com isso eu descubro que o ângulo aqui de cima, próximo ao balão, é um ângulo de 20 graus. E daí, professor, eu preciso da altura, na verdade, desse H aqui. Sim, acontece que tem 20 graus aqui embaixo, no vértice X, e 20 graus no vértice do balão. E daí? E daí que esse é um triângulo com dois ângulos iguais? É um triângulo isósceles, sabia? Pois é, está super mal desenhado, mas isso não importa. Pensa no seguinte, esse ângulo de 20 graus aqui embaixo. 20 graus, qual é o lado oposto? O lado que não encosta nele está aqui. O lado que vai de Z até o balão, do Zé Manelson até o balão. Então, esse é o lado oposto ao 20 graus. Tá. E pensa no outro ângulo de 20 graus aqui, adjacente ao balão. Qual é o lado oposto a ele? É o lado de baixo, o lado XZ, o lado que não encosta nesse ângulo superior. E daí? E daí que os lados opostos, se os ângulos são iguais, seus lados opostos também são. Se o XZ mede 200, ele é oposto a 20 graus, o outro lado oposto a 20 graus, que vem assim de Z até o balão, também mede 200 metros. A gente tem aí, então, um triângulo isósceles, tem dois lados iguais. Claro que o desenho está mal feito, porque aqui embaixo você está vendo que é bem menor. Mas um desenho não precisa ser bem feito, aí que está legal. Tá bom? Basta saber disso. Mas e para que saber disso? Talvez alguns ainda não tenham percebido a utilidade. A utilidade, pense nesse triângulo retângulo menor aqui, o triângulo de Z, o ângulo reto e o balão. Esse triângulo menor, eu já sei um lado dele e sei um ângulo. Com a trigonometria agora, posso saber tudo. Vamos lá, vamos identificar esses lados, isso que é importante. O H, que é o que a gente quer, H de altura e não de hipotenusa, por favor. H, ele no caso, ele é oposto ao ângulo de 40 graus aqui. Então ele é quem? Ele é o cateto, tá? Vamos abandonar o resto ali, né? O H é o cateto oposto. Muito bem. H é o cateto oposto ao 40 graus e o 200 metros, ele é adjacente ao 40 graus, só que ele é oposto ao ângulo reto. É o que não encosta no ângulo reto, é o maior lado desse triângulo. Então 200 vem a ser a hipotenusa desse triângulo menor aqui. Cuidado para não confundir hipotenusa com esse H, que é H de altura, ok? Muito bem, então eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto. Qual das três fórmulas? Aqui cateto oposto por adjacente, não vou usar. Cateto adjacente não tem, por hipotenusa, não. Cateto oposto e hipotenusa, a fórmula que relaciona os dois é a fórmula do seno de um ângulo. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Cateto oposto é H, tá lá, dividido pela hipotenusa, que é 200 metros aqui. Ok. 200 metros, não precisa colocar o metro, H sobre 200, cateto oposto dividido pela hipotenusa é igual ao seno do ângulo, que no caso é 40 graus, ok? Muito bem. E agora, o que a gente faz? Quero saber a altura. Se o exercício não der, como esse aqui não mostrou, o ângulo de 40 graus, você não é obrigado a saber de cor. Você que tem uma tabela do lado, se for uma prova, você pode deixar assim e fazer o seguinte. O 200, você precisa saber o H. Isole a letra H de altura.
200, ele está dividindo. Então, o que acontece? Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, vai ficar h igual a 200 vezes seno de 40. Olha, num problema normal, se não é dado o valor do seno de 40, então a resposta está aí. Mas se tiver uma tabela, uma calculadora científica, você pode fazer assim, h igual a 200 vezes seno de 40 graus é 0,64. Muita gente se engana nessa hora e multiplica 200 por 40. Não pode, ok? É seno de 40 que é 0,64. 200 vezes 0,64, posso que você sabe de cabeça. H igual a 128 metros, que é a altura do balão, ok? Então, basta você desenhar, pensar, ler bastante. Veja que eu fui por uma hipótese errada, fiz questão de mostrar aqui, porque acontece. Você não vai dar certo de um jeito, ou está meio difícil, vamos tentar outro. Esse problema aqui do triângulo isósceles é muito comum no ensino médio, em vestibulares por aí. Fique esperto com ele. Esse realmente é um exercício do tipo, vamos lá, é um exercício do tipo que eu chamaria de NOCOFAPS. Que é isso? NOCOFAPS? Veja só. Nossa, como é fácil, professor Zé. É isso aí, muito fácil. Não desista, persevere, faça de novo e você vai achar cada vez mais fácil. É isso que eu quero que aconteça. Obrigado e até o próximo.